Alguma vez você já teve vergonha de falar alguma coisa pro seu médico? Não devia. Hoje eu vou falar sobre esse sentimento tão comum que é a vergonha, o constrangimento, o embaraço que às vezes a gente tem de contar alguma coisa que a gente fez ou não devia ter feito para o nosso médico. Isso não ajuda muito nem o seu profissional, nem o seu próprio tratamento. Vou falar sobre isso rapidamente assim que você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like no vídeo. Se você acha que esse é um tema importante, um tema relevante, já clica aí nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo. Esse vídeo, na verdade, ele me foi inspirado numa consulta muito recente, quando uma paciente voltou, depois de 6 meses, eu a vi, 6 meses depois ela voltou, dizendo que não tinha tomado remédio. Ela, enfim, tinha um quadro ali que precisava de uma medicação, eu prescrevi, expliquei, orientei, sugeri a medicação e pronto, marquei ali uma reavaliação e não soube mais dela. Ela não voltou e, de repente, 6 meses depois, ela volta dizendo: Daniel, olha, eu entendi o que você explicou, mas eu quis tentar não tomar o remédio. Eu preferi não tomar o remédio, fiquei só na terapia, só que ao longo desses 6 meses acabei piorando, acabei não me sentindo bem, voltei aqui para ver se é realmente o caso de tomar remédio, enfim, para a gente ter essa nova conversa. Eu fiquei muito feliz com a atitude dela e elogiei na hora que ela falou isso, porque é muito comum as pessoas falarem assim: ah, não vou voltar lá, né? Agora, puxa, ele mandou eu tomar o remédio e eu não tomei, agora eu tenho vergonha de voltar lá. É como se o médico fosse uma autoridade ali, o pai, a mãe, sei lá, que deu uma ordem, então tinha uma obrigação de você fazer alguma coisa, uma regra que você quebrou. E aí quando a gente quebra uma regra, a gente fica constrangido, né, de falar pro outro que quebrou a regra, então eles ficam com vergonha: ah, não vou voltar lá no médico, porque ele falou para eu tomar o remédio e eu não tomei, ou ele falou para eu emagrecer e eu não emagreci, ou ele falou para eu fazer atividade física e eu não fiz, e aí agora eu tenho vergonha de voltar no médico. Isso é péssimo, né? É péssimo você interromper o seu tratamento ou adiar o seu tratamento porque você não seguiu absolutamente ali todas as orientações. Primeiro que não é ordem. Não tem que ter vergonha porque o médico não te dá uma ordem. Ele não manda em você. Né? Não manda em ninguém. Eu oriento de acordo com o atual conhecimento médico, de acordo com os estudos, o que parece ser melhor em termos de tratamento para o que eu estou entendendo da sua doença. Eu dou uma orientação. Às vezes eu não entendi tudo, às vezes a pessoa não explicou tudo, às vezes não era bem assim. E tem um monte de motivos pelos quais a pessoa pode falar: tá bom, entendi a orientação, mas não é para mim este negócio ou este momento. Não sei, tem um monte de motivos. Então, não é que eu dei uma ordem absoluta que a pessoa não seguiu, então ela tem que ficar com vergonha. Essa acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é você ter esse canal aberto, falar: bom, eu entendi, mas eu optei por não fazer. É como se você não tivesse essa opção. De novo, como se o médico fosse uma autoridade e você tivesse que obedecer. E você exercer a sua liberdade de escolha fosse uma coisa errada, então uma coisa da qual você tem que se constranger, né? Porque você não obedeceu e dessa maneira, então, quer dizer, a gente entende que você não tinha liberdade de obedecer ou não, quando você pensa dessa maneira. Não tem sentido, né? Hoje, cada vez mais, a gente valoriza a autonomia do paciente. O paciente é autônomo, ele sabe o que é melhor para a vida dele. Ele pode não saber o melhor tratamento, ele pode não saber a indicação do remédio, mas ele sabe se ele quer viver mais, se ele quer viver menos, se ele sabe, prefere morrer gordo mais cedo, se ele tem um problema de pressão e dislipidemia e ele tem que emagrecer, mas fala: não, eu quero continuar gordinho, não quero emagrecer, não quero tratar minha pressão alta, não quero diminuir meu colesterol, prefiro morrer feliz comendo pizza do que viver mais magro. Quem que sabe mais da vida dele? Quem fala: não, você está errado. O certo é você viver até não sei quantos anos magro. Sabe, assim, não tem uma relação de poder nesse sentido. Tem uma simetria do saber, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do tratamento, das indicações, dos remédios, enfim, das terapêuticas a serem ministradas. Tem uma assimetria, mas não tem uma hierarquia. Então não precisa ter vergonha do médico. Outra coisa que às vezes acontece, e já aconteceu comigo, passei com um colega, estava ali com uma suspeita de pressão alta, aí ele me deu uma série de orientações, uns exames para fazer, e aí eu maneirei ali no sal, já estava fazendo atividade física, enfim, fiz todas as medidas comportamentais, a pressão
estabilizou e ficou baixa, não tinha mais critério de pressão alta, fiquei medindo, segundo a orientação do colega, mas não fui fazer os exames, não fiz o check-up que precisava, e aí eu encontro ele às vezes no hospital, ou encontro ele perto de onde a gente almoça, a gente às vezes almoça no mesmo lugar, eu fico com vergonha, rapaz, não fiz os exames e tal, mas essa é a sensação que eu fico de ter não obedecido, né, não seguido essa norma. Claro que também não é motivo, às vezes as pessoas vêm muitos anos depois e falam assim, Daniel, eu demorei para vir porque você pediu os exames e eu não fiz e eu fiquei com vergonha de voltar e pedir uma outra guia para fazer os exames. Mesma coisa, gente, você está adiando, eu estou adiando, né, uma intervenção na nossa própria saúde que pode ser boa para a gente por conta de um sentimento que não tem muito sentido. A vergonha, vamos lembrar, então, é esse embaraço que a gente tem, uma sensação ruim de estarmos sendo pego numa situação que a gente não devia. Né? Então existia aí uma norma que a gente não seguiu e a quebra dessa norma ela é socialmente vexatória, né? Ela é socialmente condenável e por isso que a gente sente vergonha. A gente sente vergonha do outro, né? A gente sente vergonha ali nessa relação. Mas isso é um entendimento obviamente inadequado do que é uma prescrição médica, do que é um pedido de exame, porque isso não é uma regra social que você é obrigado a seguir e em não seguindo se sente constrangido nessa relação. Pode até às vezes dar uma vergonhinha, que nem eu tenho um constrangimento aí com esse colega, mas gente, né, não é motivo para você não se tratar, não adiar, não é motivo para você adiar o seu tratamento, não é motivo para não se tratar e não é motivo para você deixar de voltar no seu profissional, na sua médica, no seu médico, falar, olha, não usei, não quis, quero outra coisa. Você tem que ter essa liberdade de falar com a pessoa que está cuidando de você. Já passou por essa situação aí? Tem uma vergonhinha, todo mundo acho que tem alguma vergonhinha nessas histórias de médico, né? De exame, de remédio. Conta aí pra mim, vamos abrir o nosso coração, porque quando a gente troca as nossas ideias, todo mundo se sente melhor e a gente perde um pouco nossa vergonha e cuida da nossa saúde. Não esquece de se inscrever no canal, de já deixar o seu like, se acha um vídeo assim importante, divulga para as pessoas perderem a vergonha de ir no médico e poderem se tratar e cuidar da própria saúde.